O que é teologia? Nesse seminário de teologia, aprenderemos bastante sobre a Bíblia. Aprenderemos como estudar a Bíblia, principalmente o básico. A palavra teologia. Theo significa Deus. Logia, estudo. Ou seja, teologia é o estudo sobre Deus, ou a ciência de estudar a Deus. O que está na Bíblia é o que Deus permitiu que soubéssemos. O resto permanece um mistério. O céu é um mistério. As coisas divinas são um mistério. As outras definições de teologia são: o discurso sobre Deus, a ciência do sobrenatural, a ciência da religião. No passado, quem estudava a divindade era chamado de teólogo. No mundo antigo, especialmente na filosofia grega e na patrística, nos primeiros séculos do cristianismo, o teólogo era visto como alguém que estudava Deus de forma filosófica e contemplativa, buscando entender a ciência divina e suas manifestações. Na Idade Média, no período medieval, especialmente na escolástica, o teólogo passou a ser alguém formalmente instruído em estudos religiosos, geralmente ligado à igreja. Aqui, estudar teologia envolvia a interpretação da Bíblia, estudo das doutrinas cristãs e reflexão sobre a relação entre a fé e a razão. Na Reforma Protestante, o termo começou a se expandir. O teólogo podia ser um estudioso da Bíblia, crítico da tradição, professor ou reformador religioso. Hoje em dia, teólogo ainda se refere a alguém que estuda Deus e a religião, mas o campo se tornou mais amplo e acadêmico. Inclui teologia sistemática, prática, moral, histórica e até interreligiosa. Nem todo teólogo precisa estar ligado a uma instituição religiosa. Muitos atuam na universidade, pesquisa ou educação. O alvo da teologia. A teologia tem como objetivo entender os fatos sobre Deus, como ele se relaciona com o universo e explica isso de forma clara. A teologia como ciência não cria fatos, ela só descobre os fatos que já existem. Por que estudar teologia? Para descobrir os fatos que já existem, especialmente nos 66 livros da Bíblia. E o que a teologia nos faz conhecer? Primeiro, a existência de um Deus que se relaciona com o universo. Segundo, a teologia nos dá a capacidade humana para conhecer e entender Deus. Terceiro, a teologia também é a revelação do próprio Deus. A revelação de Deus. A revelação de Deus não se limita à Bíblia, pois Deus existia antes dela, como está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele veio antes de tudo. A natureza nos revela Deus. O universo nos revela Deus. E tudo isso nos aproxima dele. Em resumo, a primeira forma de Deus se revelar é através do cosmos, dos planetas e de todo o universo. Fontes da teologia. Primeiro, a natureza. Observando o mundo e os fatos ao nosso redor, podemos aprender sobre Deus de forma natural, usando também a ciência. O que é preciso para estudar teologia? Para estudar teologia, é importante ter uma mente disciplinada, paciente e focada. Não dá para aprender tudo de uma vez. É melhor estudar um pouco de cada vez do que tentar abraçar tudo de uma vez só. Também é necessário ter discernimento e compreensão, ou seja, precisamos ler a Bíblia com atenção e reflexão, e não apenas escolher um versículo para pregar. Primeiro, é importante ler a Bíblia de forma leve e geral, entendendo o contexto. Outro requisito importante é amar a Deus e ter uma relação de conhecimento e intimidade com o Espírito Santo. História e desenvolvimento da teologia. A teologia tem um começo antigo, mas as datas na Bíblia e na história são aproximadas. Por isso, algumas informações são deduzidas. Por exemplo, a teologia já existia na Igreja do Oriente, entre os anos 80 e 100 d.C., quando os cristãos começaram a organizar e explicar melhor a sua fé. Antes de qualquer obra teológica formal, surgiu entre os anos 120 e 150 o Credo Apostólico, ou Credo dos Apóstolos. Ele é um resumo das principais crenças cristãs, usadas para ensinar e unificar a fé dos novos convertidos. A partir daí surgiram as obras dos pais da igreja, que explicavam a Bíblia e defendiam a fé e esclareciam dúvidas sobre o cristianismo. Entre os principais pais da igreja,
Os mais conhecidos são Inácio de Antioquia, enfatizou a unidade da igreja e a importância dos bispos. Orígenes, estudou profundamente a Bíblia e ajudou a sistematizar a teologia. Atanásio, defendeu a divindade de Cristo contra as heresias da época. Depois da Igreja do Oriente, a teologia se desenvolveu na Igreja do Ocidente, onde também começou a ser organizada de forma sistemática. Essas duas tradições ajudaram a criar a base do que hoje chamamos de teologia sistemática, que organiza os ensinamentos bíblicos de forma lógica e estruturada. Mais tarde surgiram outras correntes teológicas importantes. A teologia luterana, criada por Martim Lutero, enfatizava que a salvação é pela fé, mas ainda mantinha alguns costumes da Igreja Católica, que não eram explicitamente proibidas na Bíblia. A teologia reformada, desenvolvida por João Calvino e outros, buscou afastar-se de costumes católicos e colocou a Bíblia como a autoridade máxima, acima do Papa ou de qualquer líder da Igreja. Outras formas de teologia surgiram posteriormente. A teologia do racionalismo tenta compreender Deus principalmente pela razão humana, questionando tradições e dogmas. A teologia liberal adapta a fé cristã aos valores e ao pensamento moderno, muitas vezes reinterpretando textos bíblicos. A teologia ortodoxa acredita que a Bíblia é a própria palavra de Deus, não apenas um registro de palavras divinas. A teologia neo-ortodoxa combina elementos da teologia tradicional com críticas ao liberalismo, enfatizando a revelação de Deus e a necessidade da fé. Nós cremos na teologia ortodoxa. Nós acreditamos que a Bíblia é a própria palavra de Deus, não apenas um registro de palavras divinas. Deus é soberano, eterno e criador de todas as coisas. Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. A sua morte e ressurreição trazem salvação. O Espírito Santo atua no mundo e na vida dos cristãos, guiando a igreja e fortalecendo a fé. A salvação é pela graça de Deus, recebida através da fé em Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia ela não se torna nem contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus.